Ok, meus amigos, estamos aqui mais uma vez, tá certo? Cada questão interessante para resolver algumas questões de progressões geométricas. Questão de número 98 diz assim: os comprimentos de uma sequência de circunferências estão em progressão aritmética. De razão 2. Os raios dessa circunferência definem o quê? Então vamos ver. Ó, ele diz: os comprimentos de uma sequência de circunferência estão em progressão aritmética. Então eu tenho uma circunferênciazinha aqui, um pouquinho maior. Então vamos chamar isso aqui. Então eu vou chamar de R1, vou chamar de R1, vou chamar de R2 e vou chamar de R3. Ok? Agora os comprimentos. C1 é igual a 2πr1. Comprimento 2. Comprimento da circunferência 2πr. 2πr2. C3 é igual a 2πr3. Certo? Ele diz que isso aqui é uma progressão aritmética. Então, isso aqui, na realidade, é uma progressão aritmética de razão 2. Então, ele diz que é uma PA, na informação que eu tenho, é uma PA, e a razão dessa PA é igual a 2. Então, eu posso pegar, fazer a diferença entre dois termos. Então, eu tenho C2 menos C1 é igual a 2. 2π, 2π R2 menos 2π R1 isso é igual a 2. Se nós colocarmos π, se eu dividir todo mundo por 2, eu vou ter π R2 menos π R1, que é igual a 1. Se nós colocarmos π em evidência, eu vou ter R2 menos R1, certo? Que é igual a 1. Então, implica que R2 menos R1 é igual a 1 sobre π. Pronto. Essa é a informação que eu chego quando você pega os dois termos. Eu peguei. Ora, isso aqui, eu vou dar uma suposição que trata de uma progressão aritmética. De razão, a diferença entre dois raios. Mas eu tenho que verificar também, para ter certeza, também o C2 e o C3. Então, implica que o C2, implica que o C3 menos o C2 também tem que ser 2. Tá certo? 2π R3 menos 2π R2 igual a 2. Simplifica, divide por 2. Então, fica π R3 menos π R2. Divide todo mundo por 2. É igual a 1. Bota π em evidência. Eu tenho R3 menos R2, que é igual a 1. Então, R3 menos R2 dá igual a 1 sobre π. Então, agora eu posso concluir, tá certo? Podemos concluir que, os raios R1, R2 e R3. Então, eu posso concluir que,
R2 menos R1 é igual a R3 menos R2, que isso aqui é igual a 1 sobre π. Então, eu tenho uma progressão, os raios estão em uma PA, de razão 1 sobre π. Então, voltando para os itens, aí ele diz, ó, o item C, uma progressão aritmética de razão 1 sobre π. Então, o item correto é o item C. Trata-se de uma PA de razão 1 sobre π. Essa foi a questão de número 98. Lembre, só tenho certeza que é uma PA quando eu verificar com no mínimo 3 termos, PA ou PG. Só 2 não dá essa garantia. Então eu tenho aqui uma questão de número 99. Ela é mais geometria do que uma PG, mas envolve geometria, envolve progressão geométrica ou aritmética. Vamos descobrir agora, tá certo? Se é uma PA ou uma PG. A figura indica uma sequência de quadrados cujos lados medem respectivamente as medidas dos lados. Então, esse aqui mede 1, esse aqui mede 2, isso aqui mede 3. Prosseguindo o padrão indicado na figura, infere-se que a sequência, certo? Infere que a sequência dos comprimentos x1, x2, x3 e x4 e aí vai, é uma progressão. Lembre, o nosso amigo está falando desse comprimento aqui. Desse comprimento, ó. Ele está falando desse comprimento. Não é de área nem nada. Nosso amigo está falando desse aqui, ó. Pronto. Desse segmento aqui. Lembrando o que é o padrão que ele está falando. Que isso aqui também, hein? O comprimento que ele está falando é esse aqui. Esse aqui é meio. Esse aqui também, ó. Esse aqui também é 0,5. Esse aqui também é 0,5. É isso que ele está falando. Tá certo? Vai permanecer esse padrão. Ele quer saber a soma desses comprimentos. Então, vamos começar a festa. Ó, eu preciso de 3 segmentos. 3x1, x2, x3. Para saber se é uma PA ou uma PG. Então, vamos, certo? Então, vamos começar o quadrado, mas é um quadrado, né? Um risco não. Então, eu vou imaginar, vamos aqui, um quadrado que eu tenho isso aqui, certo? E nós temos isso aqui. Então, lembrando, meio 0,5 eu posso botar meio. Pronto. Lembrando que isso aqui é 1. Pronto. Se nós observarmos, ó, então nós temos que calcular isso aqui. Lembrando que nosso x1 está aqui. Certo? O nosso x1 está aqui. Lembrete, se você tiver um quadrado, isso aqui vai ajudar bastante. Se você tiver um quadrado, a diagonal de um quadrado, se esse lado é A, esse é a diagonal é A raiz de 2. Então, se você tiver um quadrado de lado A, certo? A diagonal desse quadrado é A raiz de 2. Então, se o lado do quadrado é 1, a diagonal dele é raiz de 2. Como eu só estou pegando a metade, então aqui é raiz de 2 sobre 2 e aqui raiz de 2
sobre 2. Se nós aplicarmos Pitágoras, x1 ao quadrado mais meio ao quadrado, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2, que é a hipotenusa, ao quadrado. Então, x1 ao quadrado vai ser igual, raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 1, deslocando, 1 sobre 4. Então, denominadores iguais, repete e subtrai os numeradores. Então, x1 seria mais ou menos, não como é segmento, só mais raiz quadrada de 1/4. Então, o meu primeiro segmento, na realidade, é meio. Pacífico, tu fez, mas não havia necessidade de fazer isso. Concordo com você. Se eu estou pegando o ponto médio, então é metade, tá certo? É metade do lado. Beleza, mas a ideia da questão é que todas temos que fazer com esse procedimento. Pronto. Então, lembre, eu encontrei o primeiro, que é meio. Agora, vamos para o segundo quadrado. O segundo quadrado, eu tenho lado 2. Segundo quadrado, eu tenho lado 2. Ok? Segundo quadrado, eu tenho um lado 2. Então, continua a diagonal. Então, eu tenho um lado 2. Lembrando, nós temos lado 2. Então, veja comigo. Tem lado 2. 2, 2. Lembrando que o meu segmento, esse aqui é o x2. Porque isso aqui é meio, isso aqui é meio. É como se eu dividisse meio e meio. Certo? Então, o triângulo que nós vamos trabalhar é esse triângulo aqui. É esse triângulo que nós vamos trabalhar. Lembre, todos os segmentos vai ter essa alturazinha como meio. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a diagonal é 2, é L raiz de 2. Não esqueça, a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Então, se nós temos 2, a diagonal é 2 raiz de 2. Observem aos meus amigos que nós temos 3 pedaços da diagonal aqui. Então, nós temos 3 pedaços da diagonal. Então, é como se a diagonal fosse dividida em 4 partes. Nós temos 3/4 da diagonal. Nós temos 3/4 da diagonal. É como se a diagonal fosse dividida em 4 partes e nós pegamos 3 partes. Então, a diagonal é 2 raiz de 2. Então, 3/4 de 2 raiz de 2. Então, nós vamos ter 3 raiz de 2 sobre 2. Então, aqui nós temos 3 meios. Então, vamos lá. x2 ao quadrado. Certo? x2 ao quadrado. Então, o que é que nós vamos ter? Vamos ter esse pedaço aqui é 3 meios. X2 ao quadrado. x2 ao quadrado. Mais 3 meios. Certo? x2 ao quadrado. Mais 3 meios ao quadrado. É igual a 3/4 da diagonal, que é isso aqui. Que é igual a 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, x2 ao quadrado é o segundo segmento. Vai ser 9, 9 vezes 2, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado, 2, sobre 4, menos 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Então, implica
que x2 ao quadrado vai ser igual 18 menos 9 dá 9 quartos. Se eu extrair a raiz de 9 quartos, seria mais ou menos, mas como é segmento, então o meu x2 na realidade é igual a 3 meios. Então o meu x2 é igual a 3 meios. Lembre, eu já tenho o x1, que é igual a meio, certo? Eu já tenho o x1, que é igual a meio. Já tenho o x2, que é igual a 3 meios. Mas eu preciso de um terceiro para definir que tipo de sequência nós temos. Se é uma PA ou se é uma PG. Então nós vamos ter agora um quadrado, tá certo? Ok? Então nós vamos ter um quadrado agora de lado 3. O raciocínio é o mesmo. Não precisa exagerar o tamanho do quadrado. Nós temos um quadrado de lado 3. Então vamos ver aqui. Então nós temos um quadrado de lado 3. Temos aqui a diagonal, certo? Temos aqui a diagonal, deixa eu melhorar um pouquinho. Temos um quadrado de lado 3. Pronto. Temos um quadrado de lado 3. E temos aqui a diagonal. Se é 3, a diagonal do quadrado é 3 raiz de 2. A informação que nós temos é que isso aqui seja meio. É isso? Segmento seja meio. Certo? A informação que segmento seja meio. Então vamos imaginar 6, ó, 6, tá certo? Então, meio. Então vamos dividir, tá certo? 1, 2, 6 meios. Então eu tenho, ó, um meio, meio, tudo meio, 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 meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 meios. Então implica também que a diagonal foi dividida em 6 partes. A diagonal foi dividida em 6 partes. Então, meio. A diagonal também foi dividida em 6 partes. Então implica, se a diagonal foi dividida em 6 partes, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 sextos da diagonal. Certo? E aqui, lógico, 1, 2, 3, 4, 5. 5 meios. Certo? Então, aqui representa 5 meios. Ó, deixa eu pegar aqui. Então, aqui nós temos 5 sextos da diagonal, que é 3 raiz de 2. Então, na realidade, nós vamos ter o que? Aqui, ó, 6, né? Nós temos 5 sextos. Então, nós simplificar, se a gente simplificar, dá 1, dá 2. Então, nós temos 5 raiz de 2 sobre 2. 5 raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos, ó, só para, deixa eu deixar o triângulozinho aqui, para melhorar um pouquinho a interpretação da questão, para a gente fechar. Então, ó, eu tenho esse triângulo e os dados do triângulo são esses. Ó, então, eu tenho esse triângulo e os dados do triângulo são esses. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 meios. Certo? Então, 5 meios. Isso aqui é o nosso x3. Isso aqui é o 5 raiz de 2 sobre 2. Pronto. Se nós aplicarmos Pitágoras, que é isso que nós vamos fazer agora, se nós aplicarmos Pitágoras, nós vamos ter, ó, x3 ao quadrado mais 5 meios
ao quadrado. Isso é igual a 5 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, x3 ao quadrado é igual a 25 vezes 2, 25 vezes 2 dividido por 4, menos 25 sobre 4. 50 menos 25, então dá 25 sobre 4. Porque 2 vezes 25 dá 50, menos 25 dá 25 sobre 4. Então, x3 é a raiz quadrada de 25 quartos. Então, x3 é, na realidade, 5 meios. Então, pronto. Eu tenho x1, eu tenho x2 e tenho x3. Então, eu tenho x1, eu tenho x2 e tenho x3. O x1, então vamos copiar aqui, ó. O x1, para a gente fechar a questão, o x1 é meio, o x2 é 3 meios e o x3 é igual a 5 meios. Ora, em outras palavras, o nosso x1 é 0,5, o x1, o x2 é 1,5 e o x3 é 2,5. Então, o item correto não tem nem o que se preocupar. Trata-se de uma progressão aritmética de razão 1. Ó. Esse menos esse dá 1, esse menos esse dá 1. Então, o item correto é o item A. Então, resposta da questão de número 99 é o item A. Isso aqui é a questão linda, bonita, maravilhosa. Questão de geometria, na realidade, geometria envolvendo uma progressão aritmética. Certo? Então, cada passo. Questão de número 100. Na figura são representados os gráficos das funções, da função f de x e a função g de x. E os primeiros segmentos verticais com extremo no ponto n, f de n e n, g de n, onde n é igual a 1, 2, 3. O limite da soma dos comprimentos de todos os segmentos assim definido. Meu amigo, ele está querendo a soma desses segmentos. Pronto. Ele está querendo a soma desses segmentos. Ora, se nós observarmos, vamos ver aqui. Eu tenho uma função, só para facilitar um pouco. Eu tenho uma função aqui, vamos imaginar que seja f, e aqui eu tenho a função g. Se eu quero esse segmento aqui, como é que eu faço? Vai de conta que isso aqui é x. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer ele, imaginar ele aqui. Então, eu tenho que imaginar esse segmento aqui. Lembrando que aqui será o f de x e aqui será quem? O g de x. Então, esse segmento, na realidade, é quem? Esse segmento, se eu chamar ele de K, segmento K é f de x menos g de x. Pronto, esse segmento, a gente encontra esse segmento fazendo a diferença entre as duas funções. Fazendo a diferença entre as duas funções. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho a função f de x como sendo 2/3 elevado a x. E a função g de x, eu vou ter 1/2 elevado a x. Se n for 1, ele diz que é a partir de 1. Então, eu vou ter o f de 1
menos o G de 1. Se N for 2, eu vou ter o F de 2 menos o G de 2. Se N for 3, eu vou ter o F de 3 menos o G de 3. Isso infinitamente, tá certo? Infinitamente. Ora, meu amigo, se eu correr para fazer a diferença, isso não vai gerar uma sequência conhecida. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso dizer, eu vou somar quem? Eu vou somar isso aqui e vou somar isso aqui e fazer o quê? A diferença. Então, na realidade, a soma dos segmentos, a soma dos segmentos que ele quer determinar vai ser, olha aí, ó, F de 1. A soma dos segmentos vai ser, ó, F de 1 mais F de 2 mais F de 3, isso infinitamente. Aí, menos, aí eu faço quem? Ó, menos, aí G de 1 mais G de 2 mais G de 3, e aí infinitamente. Pronto. Essa é a nossa diferença. Então vamos lá. Quem é F de 1? Ó, se nós aplicarmos a lei de formação, F de 1 vai dar 2/3 elevado a 1. F de 2 vai dar 2/3 elevado a 2. Mais, quem é F de 3 vai dar 2/3 elevado a 3. Então, menos. Quem é G de 1? 1/2 elevado a 1. Mais 1/2, só substituindo, elevado, 1/2 elevado a 1. 1/2 elevado a 1. 1/2 elevado a 2, mais 1/2 elevado a 3. E aí a festa continua. Então, o que que nós vamos ter? Simplesmente isso aqui. Então, a minha soma vai ser, ó, vai ser quem? 2/3 mais 4/9 mais 8/27 mais menos 1/2 elevado a 1, 1/2 ao quadrado dá 1/4, 1/2 a terceiro dá 1/8, certo? Então, mais soma infinita. A soma infinita simplesmente é o primeiro termo, 1 menos a razão. Então, essa soma vai ser, quem é o primeiro termo? 2/3. 1 menos a razão. Esse dividido por esse dá 2/3. Menos, primeiro termo, meio. 1 menos a razão. Esse dividido por esse dá 1/2. Então, a soma vai ser 2/3. 3 menos 2, ó, 3 menos 2 dá 1/3. Menos meio. 2 menos 1 dá meio. Então, essa soma vai ser. Então, vamos com calma. Esse elemento corta com esse, então fica 2. Menos esse rapazinho com esse, então fica 1. Então, a soma do segmento é igual a 1. Lembre, a razão de uma progressão é qualquer termo dividido pelo anterior. Tá certo? Então, implica que a soma é igual a 1. Então, vamos ao gabarito. Então, a soma é igual a unidade. Então, o item correto da questão é o item E. Então, o item correto da questão é o nosso item E. Então, a soma é igual a 1. Meu amigo,
Aqui nós encerramos o nosso assunto de sequência. Ok? Nós agradecemos. Eu vou passar, fica muito feliz de você ter nos acompanhado até aqui. Lembre, exercite, reveja as questões que você teve dificuldade. Isso vai fazer grande diferença na sua vida. O professor Pacífico agradece, um abraço a todos, ok? Muito obrigado.